Tá, que você falou uma coisa tão legal aí, você falou então que... Primeiro eu perguntei, então foi isso que te salvou, ser bailarina? Eu acho que na realidade, o que eu estava te falando é que eu talvez, acho que sim, mas talvez não seja só por ser bailarina, por ser uma pessoa da cena. Dizer, né, que eu estava te falando, meu habitat é a cena, né? Meu lugar da dança é a cena, está em cena. Isso para mim não interessa qual lugar que seja, né? A rua ou o que foi isso tudo, né? De todos esses lugares que eu passei. Acho que talvez seja essa a coisa de eu ter continuado, de eu ter tentado ainda entender o meu corpo, né? Entender por o meu corpo o meu lugar, né? Meu lugar no mundo, sabe? Meu lugar no mundo seja esse, de estar criando, de estar em cena, né? De estar pensando em cena. A gente estava lá na saída da Lia, né? Então, ainda fiquei muito tempo ainda aquilo que somos feitos nesse lugar de ficar de fora, ficar de assistente, de ficar de ensaiadora. Teve uma época que ela fez lá no Condomínio Cultural, no espaço chamado Condomínio Cultural, que ela juntou com a Lígia, que era essa pessoa de rua, que hoje não sei o que, das artes. Como é que chama? Onde é isso? Aqui no Rio? Ali na Luiz de Camões. Você lembra onde o Panorama tinha um lugar onde era um jantar deles, que tinha umas festas, ali atrás do João Caetano, Vila das Artes, acho que ela chama Vila das Artes. Nesse lugar antigamente... eu já fui uma vez lá, não existe mais. Existe ainda? Existe sim. Ele era tudo acabado, ele caído aos pedaços. Eu lembro disso. Dinheiro. Aí entrou o pessoal alguém fez um ateliê lindo, né? Na época também caindo aos pedaços. Eu cheguei e ainda meio caída. Caindo aos pedaços, mas agora... Rolava muita aula lá. Pois isso. E eu dancei lá. Aquilo somos feitos. Eu vi aquilo lá. Pois é, e nessa época ali eu estava com um monte de problema, eu teve que sair. Eu fazia tudo, eu me sentia dona de circo. Eu ficava na bilheteria, e depois que eu dava aula para os meninos, ensaiava, os meninos davam aula, eu dava aquecimento, descia correndo, que tinha que ficar na bilheteria, pegava a bilheteria e fazia o som e a luz. Uau! Era igualzinho Dona de Circo. Depois desse... Mas isso ainda antes da saída da Lia mesmo? Esse foi antes da saída. Quando eu saí, não rompi com a Lia, mas saí. Isso foi o começo da minha saída, porque eu já não dançava mais, estava nesse lugar e estava construindo outro lugar. Quando rompeu com a Lia... A Lia estava com Panorama ainda nessa época? Estava com Panorama. Por isso que eu ficava muito nesse muita lugar. Muita loucura, imagina. E aí, quando eu saí, aí eu estava lá com o teatro de rua, andando de perna de pau, não sei o quê, com a Celina Sodré, que era uma coisa super Stanislavski, estudo, fiz 3 peças com ela, com o Kiki, Henrique Dias, fazendo coletivo improviso, então... para mim ainda o Kiki ainda é uma figura que me abre assim muito os olhos, assim, eu falo que ele é meu ídolo, assim, ele é uma figura que me abre muito o olhar, a minha visão. Então o coletivo improviso eu fiquei ainda sou, o coletivo volta de vez em quando. Até o ano passado estava com uma peça ainda. Então eu estava nesses 3 lugares, mas fazendo um monte de treinamento para entender o que era, como é que é ser atriz, isso tudo durou alguns anos, uns 3, 4 anos. E você jurava que ia ser atriz? Eu jurava que eu ia ser alguma coisa, que não era mais bailarina. Mas nunca passou pela cabeça nem ser coreógrafa? Que é o caminho natural para muita gente? Eu não sou coreógrafa. Você não se assume como coreógrafa ainda? Não sei, ainda nunca vou ser, porque eu não sei colocar um passo atrás do outro. Porque eu ainda paguei mico, né? Eu coloquei hoje no Facebook, que eu ia conversar com bailarina coreógrafa. Tem gente que fala que eu sou coreógrafa, mas eu não sou, porque coreógrafo para mim é aquele que coloca um passo atrás do outro, ou então que
Mas não tem tanta gente já fazendo outras coisas como coreógrafo? Será que ainda precisa fazer coreografia talvez, assim? Talvez eu consigo... Porque eu trabalho comigo mesma, né? Assim, já fiz, na realidade eu fiz fiz um infantil com o pessoal de Belo Horizonte e tal. Mas nossa, então já eu acho que eu sou uma organizadora, eu consigo organizar o trabalho dos outros, assim, o meu também. Eu acho que eu organizo isso para estar em cena. Mas quando eu estou em cena, eu penso muito que estou em cena como uma relação da dança. Assim. Eu organizo para continuar em cena. Eu acho que eu fico me organizando para continuar trabalhando. E organizo o trabalho dos outros também. Consigo... mas eu não sinto que sou coreógrafa, assim, pelo menos a palavra que vem com tudo que eu venho na minha cabeça, assim, que eu vejo, né, o trabalho da Lia, tão organizado, organizado assim, coreograficamente organizado com o movimento, ou do João, eu acho eles coreógrafos. Eu olho assim e falo, nossa, são coreógrafos. Eu não sou, não. Eu sou organizadora. Sou organizadora. Adorei isso. Tem que colocar no programa agora, né? Organizadora. Eu acho que é isso. Criadora, organizadora. Organizadora de cenas, sei lá, né? Que legal isso. Aí nesse meio, eu estou fazendo esses todos